Saudações, nobres concurseiros! É um prazer estar com vocês aqui hoje, preparando aqui um conteúdo de atualidades do Distrito Federal. Eu sou o professor Márcio e hoje estou aqui para dar dicas relacionadas aqui a esse conteúdo, tranquilo? Então, nessas dicas, já vou começar explicando os pontos que serão abordados nessa aula, fechou? Então vamos com calma, eu vou pegar aqui os principais aspectos relacionados, a princípio, com a própria questão da formação histórica do Distrito Federal, porque para entender a atualidade, a gente tem que voltar no passado, tranquilo? Vou pegar também próprias questões da geografia ali do Distrito Federal. Além disso, a questão das questões sociais e questões raciais também, envolvendo a população desse distrito. E, por fim, falar um pouquinho ali sobre a RID e a sua relação com os municípios, com as regiões administrativas do seu entorno. Tranquilo? Dito isso, sem mais delongas, vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o saudoso Distrito Federal. Antes de falar sobre a atualidade, como eu disse antes, vamos voltar no tempo. Quando que ele foi criado e o porquê que ele foi criado? Essa pergunta é muito importante de ser respondida logo de início. Por que criaram o chamado Distrito Federal, que vai ser ali uma área que vai ter uma administração política diferente das outras do Brasil, e ela vai surgir em um período considerado até mesmo recente. Se a gente for olhar toda a história brasileira, ele como um distrito, olhando o tempo histórico aqui, ele surgiu tem pouco tempo. Por que criaram ele? Por que mudaram a capital federal para ali? Bora lá então tentar entender o porquê disso. É importante ressaltar que o Distrito Federal, Brasília, vai ser o quê? A terceira capital brasileira. Então, primeiro, ainda no período colonial, nós tivemos ali o centro político em Salvador, lá na Bahia. Posteriormente, passou para o Rio de Janeiro e, por fim, vai chegar aqui no centro-oeste brasileiro, no Distrito Federal. Sobre os motivos para essa mudança do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, nós temos aspectos, Nós temos aqui motivos oficiais, que são aqueles alegados, de forma clara pelo governo da época, e temos também o quê? Um motivo aqui que vai ser considerado extraoficial, ou seja, o governo não falou que foi por isso que aconteceu, mas olhando ali, o contexto da época, fazendo análises, então historiadores, sociólogos fizeram análise ali, olharam que essa questão foi bem abordada. E eu vou pegar aqui respondendo essas duas incógnitas, Então, primeiro, motivo oficial. Por que mudou do Rio de Janeiro para o Distrito Federal? Um dos primeiros motivos é uma questão estratégica geopolítica. O que seria isso? Quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando do espaço, do território ali usado como recurso estratégico. E por que então, qual foi a estratégia de mudar para o Centro-Oeste? A gente tem que lembrar do contexto. Quando a gente fala ali de década de 50, a gente vive um contexto que o mundo discutia muito a questão das guerras. Então, olha, nós temos ali, naquele século, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ali, que não tinha tanto tempo, muito recente. Vivia ali um contexto, que já havia essa disputa da Guerra Fria, essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética, que gerava rumores aí de uma possível terceira guerra mundial. E o Brasil nessa posição, ele tinha um certo medo em manter a sua capital próxima do litoral. Porque veja bem, se a capital do Brasil está ali no Rio de Janeiro, próximo do litoral, seria muito fácil um país invasor chegar ali pela costa do Atlântico e tomar a capital. Em um contexto de guerra, quando a capital de um país é tomada,
consequentemente, rapidamente ele é todo tomado, porque ali você já mina ali, já consegue desestabilizar todas as questões políticas, né? Então, assim, quando você toma a capital de um país, você já desestabiliza ele para a guerra, né? Então, aqui, o Brasil tinha essa certa fragilidade. Então, apesar de não ter um conflito iminente do Brasil, né, que o Brasil poderia estar envolvido, ele não tinha certeza de nada, ele, como uma forma de se precaver em um cenário futuro, ele achou melhor tirar a capital do interior, do litoral e interiorizar ela, levar ela ali para o centro-oeste e criar, então, o Distrito Federal ali em Goiás. Porque ali, pensa bem, se alguém tentasse invadir, né, o território brasileiro, seria muito mais difícil os exércitos marcharem até eles chegarem ali no centro-oeste. Poxa, daria para tomar, né, várias medidas, né? Seria uma coisa que ia dificultar muito essa ocupação e invasão, e possível invasão, beleza? Então, sim, isso aqui é um motivo que ele veio aqui, né, com o próprio JK, mas ele já era discutido, inclusive, no período, né, republicano, um período bem anterior à década de 50 aqui, eles já tinham esse plano. Só que aí o JK, ele vai tirar ele do papel, beleza? Esse é um motivo. E outro motivo oficial também, o mais importante, inclusive, é o quê? É uma questão de integração regional. Então, aqui, com a mudança da capital para o centro-oeste, o governo buscou interligar as regiões brasileiras. Até então, pessoal, você tem que pensar o seguinte: o Brasil a população brasileira, todas as indústrias, todos os recursos econômicos estavam muito voltados para a faixa litorânea do Brasil. É claro, até hoje a gente tem um protagonismo maior dessas cidades que estão ali, né, próxima do litoral. Mas na época, essa desigualdade regional era muito maior. Então, a ideia era o seguinte: você muda a capital para o centro-oeste, você cria um grande centro urbano ali no centro-oeste, né? No caso do Distrito Federal, a cidade de Brasília, e através disso você vai gerar toda uma gama de infraestrutura para interligar as regiões. Então, ali nesse período criou-se, né, várias rodovias. Temos aí um exemplo importante, né, a própria questão do Belém-Brasília, certo? Que vai fazer o quê? Que vai propiciar o fluxo de população, o fluxo de mercadorias, tranquilo? Então isso, você levar ela ali para o centro, você vai fazer o quê? Você vai interiorizar essa ocupação. E nesse período, né, tinha até um discurso que era dito, que foi o seguinte: havia grandes problemas, né, demográficos relacionados à população do Nordeste. Por quê? Porque lá a gente sabe que tem, né, grandes concentrações fundiárias e várias pessoas com menos recursos, pessoas mais pobres, não tinham acesso à terra. Então, nesse período, criou-se ainda o discurso que, vamos levar, né, a terra, as pessoas sem terra para a terra sem pessoas, né? Ou seja, é atrair essa migração ali de pessoas do Nordeste para essa região do Centro-Oeste, né? Muito em função da própria questão da construção civil nesse contexto. Então ali, ao trazer essa capital para o Centro-Oeste, foi uma jogada, uma tacada de mestre ali do JK, porque isso mobilizou vários setores da economia. Isso deu uma dinamicidade maior para a própria questão da integração das regiões do Brasil, certo? A gente vai falar um pouquinho melhor disso posteriormente também, por enquanto só elencando aqui os motivos mesmo. Tranquilo? Então vamos lá. E por fim, nós temos também um motivo que é extraoficial, né? Ou seja, é aquele motivo ali que o governo não afirmou, mas de certo modo ele se beneficiou sobre isso. Que é o quê? Seguinte, pensa bem, com a capital ali no Rio de Janeiro, era muito complicado para o governo fugir da pressão popular. Por quê? Rio de Janeiro, gente, era o quê? Eram várias pessoas vivendo ali, já viviam milhares de pessoas ali, né? Tem São Paulo ali que está
próximo, né? Então, assim, se a população resolve fazer uma manifestação contra o governo ali, aquilo ali, gente, nossa, era uma panela de pressão. Rapidinho, eram milhares de pessoas ali fazendo, né, as suas manifestações. Então, quando você muda, tira essa capital dessa área, né, que tem muita gente, que tem essa pressão política, essa pressão popular maior, você vai dar ali para os governantes, de certo modo, eles vão fugir e vão conseguir, né, um pouco mais de calmaria, porque para a pessoa sair, né, aqui da área do Sudeste, sair de Rio de Janeiro, de São Paulo para protestar lá em Brasília, né, é muito mais difícil, certo? E na época, quando a gente fala de Brasília, era uma área ainda, né, o próprio estado de Goiás ali, ainda era muito pouco povoado, tranquilo? Então aqui a gente tem os principais motivos aqui para essa mudança da capital, para a criação do Distrito Federal. E como que foi essa criação? A gente tem que voltar aqui, né, no governo do JK. JK ali na década de 50, quando ele entrou no governo, ele era um mineirinho assim, bem ousado, né? Ele já chegou mandando que, meu plano vai ser o seguinte, a gente vai desenvolver 50 anos em apenas 5. Ali, na época, o mandato era de 5, então ele falou assim, não, vamos fazer 50 anos em 5. Mas ele não falava, não era só papo furado, não. Ele tinha o quê? Ele tinha um plano para isso, ele tinha um planejamento. Ele criou, né, o chamado plano de metas, em que, a princípio, ele criou 30 metas para fazer esse desenvolvimento. Aí tinha meta, né, relacionada à infraestrutura, saúde, educação, transporte, enfim. Há vários setores, tinham 30 metas para criar esse desenvolvimento. Mas depois que ele criou as 30 metas, ele viu que faltava uma, essencial. Então ele criou a 31ª meta, que foi chamada também de meta síntese. Essa meta síntese é justamente o plano piloto. É o quê? A criação, a construção de Brasília. Beleza? Então ele pensou o seguinte, eu vou construir, né, essa grande cidade, vou mudar a capital federal ali pro interior, que eu vou dar o quê? Vou dar uma importância muito maior para essa região e vou facilitar tudo aquilo que eu disse anteriormente, né, do transporte, da transição, né, da conexão, né, de pessoas e a própria questão das mercadorias também. Então ali ele fez uma jogada, né, que teve estratégias, né, geoeconômicas, políticas e geopolíticas também, beleza? Então ele vai criar ali Brasília. E para criar Brasília, ele a princípio, ao criar esse plano aqui, ele pensou em fazer uma cidade planejada. Até então não era algo tão comum no Brasil, porque aqui grande parte das cidades brasileiras surgiram como, né? As pessoas foram construindo ali, tinham ruas planejadas, mas não era uma área muito abrangente. Ali não, ali como ele era, né, bem metódico, o que ele fez? Ele criou ali um concurso, né? Então, onde havia, né, vários arquitetos urbanistas, né, para ver qual desenho que ganharia esse concurso e seria, então, o projeto para a confecção, a construção ali do chamado plano piloto, que era a construção de Brasília. E quem ganhou foi quem? Foi Lúcio Costa, né? Com o projeto de Brasília que nós temos hoje. A princípio era um projeto bem simples, mas assim, que cumpria bem com os seus objetivos. Ele pensou em fazer, né, Brasília no formato de cruz, porém, uma parte dessa cruz teria uma certa curvatura, né? Inclusive, eles compararam essa curvatura, né, a asas de um avião. Então, quando olhou assim o desenho, ele ficou parecendo um avião mesmo. Então, aqui nós temos, né, a área do eixo central, a área, né, de ocupações da asa norte, da asa sul. Criou aqui, né, o setor, né, habitacional do norte, o do sul. Então tudo, a área onde que haveria, né, onde a população moraria, né, a área relacionada com a própria questão residencial, qual que seria a área comercial, qual que seria a área em que estariam, né, os órgãos governamentais. Tudo isso foi friamente, né, planejado.
Até mesmo a questão do lago. A gente tem o Lago Paranoá aqui, ele não estava aqui antes. Ele é um lago artificial. Pegou a água ali do rio Paranoá e criou esse lago artificial, né, com intuito paisagístico, né, e relacionado também com a própria questão de trazer um pouco mais de umidade para o ar aqui em Brasília, porque ali a gente sabe que o inverno ali, né, com aquele clima tropical típico, a gente tem um ar bem seco, então ele vai dar uma amenizada nessa condição atmosférica. Tranquilo? Então aqui nós temos aqui os primeiros aspectos relacionados à construção de Brasília. Outra questão importante é a gente entender esse lado, essa perspectiva geográfica, né? Como que funciona ali Brasília. Porque Brasília, quando a gente fala do Distrito Federal, a gente tem que lembrar que ele é considerado um ente federativo sui generis, ou seja, não tem nenhum outro igual a ele aqui no Brasil. Ele é diferentão de todos. Por quê? Quando a gente fala do Distrito Federal, ele não é propriamente um estado, ele também não é um município. Porém, ele vai cumprir com questões de estado, com questões de municípios, certo? Então, ele é diferente de tudo. Ali, por exemplo, a gente não vai ter os municípios que são comuns aos estados brasileiros, certo? Teremos ali as prefeituras. Ali nós teremos as chamadas regiões administrativas. Então, o governador ali, ele vai gerir as regiões administrativas do Distrito Federal. Aqui eu trouxe um mapinha que mostra um pouco dessas regiões. Então, nós temos aqui o plano piloto, com Brasília, certo? E as regiões que estão ao seu entorno, certo? Essas regiões administrativas do entorno são popularmente conhecidas como cidades satélites. O que seria uma cidade satélite? Poxa, pensa na ideia do satélite, é o quê? É aquilo que orbita ao redor de um astro, não é? Então aqui a gente tem a Lua, que é um satélite da Terra. Então o que vai ser cidade satélite? Vão ser as cidades aqui ao redor de Brasília do plano piloto. E essas cidades, elas vão ter uma relação muito grande com o plano piloto, tranquilo? Por quê? Que elas já vão surgir, desde o surgimento aqui do plano piloto, elas vão ter uma importância muito grande. Porque quando a gente fala dessa área aqui central de Brasília, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma questão imobiliária muito específica, onde o preço do aluguel, o preço, né, para viver ali, ele é muito mais elevado. Então, o que acontece? A população com menor poder aquisitivo não consegue morar aqui. Porém, é ela que vai trabalhar aqui em vários setores do plano piloto. Então, o que acontece? Geralmente, essa população, ela vai viver aqui nessas regiões administrativas do entorno, nas popularmente conhecidas como cidades satélites. Então ela vive ali, não é longe, né? Ali a gente já tem a própria questão de várias rodovias conectando tudo. Então o que vai acontecer? As pessoas muitas vezes vão transitar de um ponto ao outro para chegar ali, beleza? Então ela vai trabalhar ali e volta para casa, na sua residência ali fora do plano piloto, que vai ter o quê? O aluguel da terra mais barato. Beleza? Eu disse aqui que não é tão longe, mas não é porque é tão longe que a gente não tem problema, né? Porque aqui a gente tem vários problemas urbanos relacionados principalmente com o trânsito, porque a população cresceu tanto que quando a gente vai olhar, né, essa questão mais atual, para se locomover, questão, né, de uma quilometragem que nem é tão grande, você pega um trânsito tão denso que você acaba demorando muito para fazer, né, essa transição, beleza? Outra questão também muito importante relacionada à geografia aqui do Distrito Federal é as condições naturais. É interessante a gente entender isso também, certo? Então aqui a gente tem a questão climática. Qual que é o clima ali dessa região do Centro-Oeste? Aqui a gente tem o chamado, né, clima tropical típico. Qual que é a característica desse clima, né? Ele é um clima marcante por estar ali, né,
sobre a influência da massa tropical continental durante o inverno e da massa equatorial continental durante o verão. Ah, professor, mas o que tem a ver essas massas? O que ela influencia na vida das pessoas? Vamos lá, muito simples. Quando a gente fala do verão, a massa equatorial continental, ela surge na onde? Naquela região do Amazonas, né? Naquela região ali da floresta amazônica, certo? E quando você tem essa massa de ar ali, sendo formada ali, a gente tem que lembrar que aquela é uma área que tem um processo de evapotranspiração muito grande. O que é evapotranspiração? A transpiração dos seres vivos, né, das plantas e a evaporação dos rios. Então vai criar muita umidade ali naquela região de floresta amazônica. E essa umidade no verão, ela vai ser, né, mandada ali para a região centro-oeste. Vai ter um corredor atmosférico ali que vai levar essa umidade para o centro-oeste. Então, durante o verão vai chover bastante ali, né? Ele não vai mais para oeste, né? Porque ali a gente tem a Cordilheira dos Andes criando ali uma barreira. Então, essa corrente atmosférica vai desviar e vai chegar ali no centro-oeste. Então vai ser bem úmido, vai chover até bem ali no centro-oeste durante o verão. Porém, no inverno, essa massa equatorial continental que é formada na região amazônica, ela vai enfraquecer. E ao ficar mais fraca, o que nós teremos, né? Nós teremos o fortalecimento da MTC, que é o quê? A massa tropical continental, que ela é formada justamente ali na região do centro-oeste. Só que ali a gente não tem a evapotranspiração que a gente tem na região amazônica. Então a gente não tem essa quantidade de corpos hídricos, de animais, de vegetações para mandar muita umidade, né? E até mesmo a gente tem que lembrar sempre o quê? Que no inverno a temperatura cai, então a gente também não tem o calor para fazer essa evaporação de forma tão pungente como no verão. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Um clima mais seco durante o inverno, beleza? Então aqui, quando a gente pensa no clima ali, a gente sempre lembra, verão vai chover até bem, mas o inverno vai ficar um pouco mais seco. Outra questão sobre a vegetação, né? Ali no Distrito Federal a gente vai ter predominantemente nessa questão aqui do cerrado, certo? Que é a savana brasileira, é aquela vegetação ali, quando você olha para ela assim, você vai ter, né, uma certa quantidade de gramíneas, mas principalmente o quê? Árvores ali, né, de médio porte. A gente tem vários tipos de cerrado, é claro, né, mas o que a gente consegue tirar um pouquinho, né, que é característico do cerrado, que são características assim bastante lembradas em questões de prova, é o que? Na questão das árvores ali com galhos um pouco retorcidos, é a questão de ser o bioma da savana brasileira, tranquilo? Então a gente tem ali o cerrado e o relevo do Planalto Central. O que é o Planalto Central? Quando a gente fala de Planalto, a gente fala o quê? De uma área que vai ter uma altitude um pouco mais elevada. Aqui nós teremos, né, aquela média ali de 1.000 metros de altitude. Isso para o Brasil, né, é uma altitude bem considerável, tranquilo. E vai ser o lugar ali, né, em que nós teremos o predomínio da erosão, sedimento saindo dali para as bacias sedimentares do entorno. Então a gente vai ter ali aquela área do Planalto Central, que vai ser o quê? Você vai olhar assim a paisagem, você vai perceber que é bem aplanado aquele relevo ali, tranquilo? Tudo bem? Então aqui é o que? De um modo geral aqui, esses aspectos geográficos ali do Distrito Federal. Então, entender um pouquinho também, é necessário entendermos essa realidade étnica social desse distrito, certo? Como é que funciona isso? Aqui, quando a gente fala da questão étnica social, a gente tem que pensar que o Distrito Federal não vai fugir da realidade brasileira. Então também vai ser o quê? Vai ser uma área com a população bem miscigenada. O que é uma população miscigenada, né? São vários povos que formaram a população dali. Então aqui nós temos
uma migração, né, na própria formação do Distrito Federal, uma migração muito grande de pessoas que vieram do Nordeste e de Minas Gerais. É claro, teve outras regiões também, mas as principais áreas são essas, né? A região Nordeste ali e Minas Gerais. Os nordestinos, né, essa população, inclusive, ela vai ficar conhecida como os candangos, certo? Então, assim, quando a gente olha para essa realidade, a gente já pega o quê? Aquele contexto de formação do Brasil também. Então, tem as pessoas, né, que vieram ali do continente africano, terão os europeus, terão, né, os descendentes de indígena, né, os descendentes, né, dos japoneses, enfim, espanhóis. Então, serão vários povos ali. Então, quando a gente olha essa questão etnia, no Brasil como um todo, a gente sempre lembra que o Brasil é um país muito miscigenado. Tranquilo? E essa população, ela vai chegar, vai migrar ali e ela vai, né, proliferar essa cultura, de modo que a gente vai ver isso também na parte, né, no slide aqui, que vai tratar da questão cultural. Tranquilo? Ainda sobre essa questão social, a gente tem que lembrar o quê? Quando a gente olha aqui, eu trouxe um gráfico que ele mostra a questão do índice de Gini, comparando aqui o Distrito Federal em amarelo com a média brasileira em azul. O que o índice de Gini mede, né? Ele vai ser ali um parâmetro muito utilizado para olhar a questão da desigualdade social, tranquilo? Então ali eles terão, né, vários aspectos analisados de modo a olhar, né, quais são os locais que vai ter uma desigualdade muito grande, uma concentração de renda muito grande, e qual que vai ser os locais que você vai ter uma qualidade de vida melhor, beleza? Então ele vai ser um índice muito interessante para medir isso. E olhando essa perspectiva, a gente percebe o quê? Que em amarelo aqui, o Distrito Federal, ele vai estar acima da média brasileira, certo? Então aqui, nessa projeção aqui até 2015, ele estava o quê? 0,58, enquanto do Brasil estava o quê? 0,582, perdão. E o do Brasil estava o quê? 0,518. Tranquilo? Lembrando que esse índice, ele vai ali o quê? De 0 até 1, certo? E quanto mais próximo de 1 ali, melhor será, né, essa questão da perspectiva daquela população. Tranquilo? Então a gente vê que, comparando essa questão, Brasília vai ter uma desigualdade um pouco menor do que as outras, que o restante do Brasil, que é a média nacional. Outra questão importante também, quando a gente olha essa projeção aqui da expectativa de vida, a gente percebe que a expectativa aqui é maior do que a média brasileira. Aqui nós temos em amarelo o Distrito Federal, em azul o Brasil. O que a gente pode perceber aqui, olha? Que aqui nós temos, né, em quadradinhos, esse gráfico de cima, a população de mulheres e a de baixo de homens, né? Nós percebemos o quê? Que a projeção até 2030 é que as mulheres vivam, né, até uns 83, 84 anos aqui na média do Distrito Federal, enquanto a média nacional é 82, ou seja, uma expectativa melhor, né? E masculina vai ser o quê? Do Distrito Federal, 77,3 e a média brasileira, 75,3. Então, até aqui a gente percebe o quê? Que quando a gente olha essa questão da desigualdade social, expectativa de vida, ele vai estar o quê? Vai estar, a sua média vai estar melhor do que a média nacional, tranquilo? Isso que é um bom sinal, certo? Então a gente vai perceber uma desigualdade um pouquinho menor. Agora, quer dizer que não existe desigualdade? Existe, né? E existe uma desigualdade muito relacionada à própria questão da raça também. Nesse gráfico aqui, a gente pode notar o quê? Aqui é um gráfico mostrando a questão da população negra por região administrativa. Então, quanto mais forte for, né, esse tom de azul, maior vai ser a concentração dessa população, da população negra. Vamos lá, pessoal. Aqui agora eu trouxe alguns gráficos para vocês, para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa questão social ali no Distrito Federal. O primeiro gráfico traz aqui
uma comparação, né, entre a média do Distrito Federal e do Brasil relacionado ao índice de Gini, que é o quê? É ali, né, um mecanismo, um parâmetro criado para tentar entender essa questão da desigualdade de renda entre a população, certo? Então, quando a gente fala assim em medir, em tentar entender a desigualdade de um local, a distribuição da renda, o índice de Gini vai ser um parâmetro ali interessante para observar esse aspecto. Como é que ele funciona? Nós temos aqui, né, valores de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, menor vai ser essa desigualdade, quanto mais próximo de 1, maior vai ser a desigualdade. Tranquilo? Observando isso, a gente percebe o que, pessoal? A gente percebe que a média do Distrito Federal vai estar o quê? No valor de 0,582, enquanto a média do Brasil vai estar o quê? 0,518. Ou seja, nós teremos aqui um contexto em que a concentração de renda, a média dela vai ser maior do que a média brasileira, certo? Uma desigualdade que a gente vê muito. Por quê? Quando a gente fala das regiões administrativas, a gente tem que sempre lembrar daquilo que foi falado no momento anterior da aula, que é o quê? Ali no plano piloto a gente vai ter, né, a área com mais recursos, certo? Uma área, né, onde a questão imobiliária, o preço do aluguel vai ser muito mais alto, a questão comercial, você vai ter, né, um comércio ali que vai atender um nicho, né, com poder aquisitivo maior, tranquilo? Então ali você vai ter pessoas também com uma renda muito maior do que a população das cidades, né, das regiões administrativas ao entorno do plano piloto, certo? Então essa questão da desigualdade aqui a gente vai perceber que ela vai estar acima da média nacional. E olha que a média nacional aqui no Brasil não é brincadeira, né? Outro aspecto trazido aqui foi o que? A questão da expectativa de vida. Quando a gente olha para a expectativa de vida, a gente percebe uma questão interessante. Por quê? A expectativa de vida do Distrito Federal, ela está maior do que a brasileira, tranquilo? Então, apesar da gente ter essa diferenciação ali, né, entre as regiões administrativas, a projeção é o quê? Que a população do Distrito Federal viva em média, né, uma quantidade de anos maior, né, do que a média da população nacional, tranquilo? Então aqui nós podemos perceber o que? Aqui nesse gráfico de cima a gente tem, né, a população de mulheres e no de baixo a de homens, né? Na de mulheres a gente vê que a média aqui, né, a projeção até 2030 é que no Distrito Federal viva ali, né, a média de 83,9, né, anos, pegando aqui a questão média, a masculina 82 anos a média do Brasil 82 e a do Distrito Federal 83,9 e a masculina, né, do Distrito Federal 77,3,3 e a do Brasil 75,3, certo? Então, olhando aqui essa questão da expectativa de vida, o cenário ali do Distrito Federal é interessante, beleza? Outra questão muito importante de ser abordada, né, relacionando essa questão da raça e questão social é o quê? Que a gente percebe também que quando se trata da população negra, ela acaba ficando marginalizada ali nessa questão do processo de ocupação das cidades, das regiões administrativas. Como vocês podem ver aqui, né, através desse mapa, tranquilo, a gente olha o que, né, o mapa aqui do CODEPLAN, do Distrito Federal, a gente percebe o que? Que aqui, né, nessa região do plano piloto, nós teremos, né, uma quantidade muito menor da população negra vivendo nessa região aqui central de Brasília, certo? Então esse mapa aqui nesse azul, né, nesse tom de azul mais escuro, a gente tem as regiões administrativas com a maior população negra e nesse tom mais claro uma menor quantidade, né, a menor população. E a gente percebe isso nitidamente, que aqui, né, no plano piloto,
essa população ela está bem reduzida e ao seu entorno ela já vai, né, ser a maioria. Tranquilo? Então a gente lembrando, né, fazendo associação da questão social com essa questão, né, étnica, a gente percebe essa desigualdade estrutural aqui que a gente percebe também em outras áreas do Brasil, infelizmente, né? Tranquilo? Então a gente tem essa questão aqui interessante de observar. Outra coisa, agora partindo para o campo cultural, Brasília, sim, é um polo cultural, né? Ela tem uma cultura ímpar aqui no Brasil, tem várias questões interessantes relacionadas ao turismo também, né? Porque sendo parte, né, de um local, de um território tão miscigenado, a gente também tem uma diversidade cultural muito grande. Mas, para além disso, a sua própria estruturação, a própria criação da cidade ali, uma cidade planejada, aquele plano ali, né? Ali a gente vai ter uma influência muito grande do Oscar Niemeyer também, né? E isso vai criar ali monumentos que vai fazer dela uma cidade muito importante para o Brasil, né? Uma região administrativa muito importante relacionada a esse âmbito cultural. Tão importante que a cidade de Brasília, ela é considerada hoje como um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, certo? Por quê? Porque o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que a forma que a cidade foi construída, toda a questão da arquitetura ali, existe todo um projeto de conservação dessa para não perder, né? Aquilo ali tem uma importância histórica e cultural muito grande para o Brasil. E assim, não é por nada não, mas quando a gente olha essa questão de patrimônio cultural da humanidade, é um título, assim, muito interessante. Tá ali, né? Outros locais que tem isso, por exemplo, é o quê? Lá as pirâmides do Egito, né? A gente pega ali só coisa top, né? No cenário mundial. E Brasília também vai estar aqui, né? Sendo também, né, lembrada aqui como um patrimônio cultural da humanidade, beleza? Então aqui a gente tem, né, dentro de Brasília, vários monumentos construídos ali com a contribuição muito grande do Oscar Niemeyer, que a gente sabe que assim, a questão, quando a gente fala, né, da questão urbanística, paisagística, né, a arquitetura dele, ele fazia desenhos bem diferenciados. Então quando você vai em Brasília assim, você percebe isso nitidamente, né? Então aqui alguns monumentos importantes que foram, né, projetados por ele, né? A própria questão do Palácio do Planalto, Congresso Nacional, né? O Palácio da Alvorada. A gente tem também, né, o Supremo Tribunal Federal. Enfim, né? Vários ali, várias construções ali que quando você olha para ela vai ter uma arquitetura ali ímpar, certo? Que vai gerar, né, uma questão turística muito interessante, mas sobretudo, né, vai ser marca cultural ali de Brasília mesmo, tranquilo? Outra questão importante é o que, né? É o chamado patrimônio imaterial, que é o que, né? Que além das construções, a gente também tem a cultura dos povos que foram para ali. E ela pode ser percebida, né, de uma forma muito interessante na feirinha ali da Torre de TV, certo? Que está ali em Brasília, uma área, né, que é uma feirinha mesmo, que vende ali, né, várias questões, né, de artesanato, certo? Vai ter ali a própria questão também, né, de comidas típicas. Então, assim, aquilo ali vai trazer traços, né, de todo mundo que ocupou, de todos os povos que ocuparam ali aquela região de Brasília e trouxeram a sua cultura consigo, né? Então, ali você vai ver uma diversidade cultural muito grande, certo? E também temos o que? A Casa do Cantador, lá em Ceilândia, na região administrativa de Ceilândia, que vai ser um local de exposições artísticas, né? A gente tem a própria questão de exposições, né? De obras, né? De cordel, que vai ser muito interessante, que vai retratar também de uma maneira bem interessante essa cultura ali da região. Tranquilo? E aqui também, né, outro fator importante é o quê? É o Cine Brasília, certo? Que vai criar ali, né, que terá o Festival de Brasília do cinema brasileiro, mostrando ali obras nacionais, obras que muitas vezes, né,
vai retratar a cultura ali do povo, a cultura nacional, não só de Brasília, né? Aqui a gente pega a cultura do Brasil em si, que muitas vezes, né, não tem espaço para ser mostrada na questão da grande mídia. Então aqui a gente vai ter essa exposição muito interessante, muito importante ali para Brasília, beleza? Por fim, para terminar aqui, a gente tem essa questão, né, da chamada RID. O que é essa tal da RID, né? A RID é a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno. O que seria ela? Para que ela serve e por que ela foi criada? Vamos lá, é muito simples. A RID, ela foi criada com o intuito, né, de aproximar as regiões administrativas e os municípios, né, que estão ali ao entorno de Brasília. Porque, como eu disse antes, Brasília, assim, desenvolveu demais. Então, quando construíram Brasília ali, poxa, foi algo assim que trouxe vários investimentos, né? Ali vai ter um desenvolvimento num período muito curto, muito rápido. Porém, quando a gente fala do entorno, ele acabou não conseguindo, né, aproveitar de todo esse desenvolvimento. Então, eles criaram a RID para quê? Para tentar aproximar, ou seja, criar relações, fluxos, né, fluxos de pessoas, fluxos financeiros, informacionais, né, entre Brasília, entre as regiões administrativas, né, que estão ali ao entorno de Brasília, cidades satélites, certo? Mas não se limitando ao Distrito Federal, pegando também cidades de Minas Gerais e cidades de Goiás, que também vivem essa dinâmica regional ali, muito próxima ao polo de Brasília. Veja bem, Brasília é uma metrópole, então assim, ela tem uma área de influência muito grande. Então a RID, ela foi criada para quê? Para tentar aumentar essa conexão, ou seja, era uma forma dos administradores, né, dos diferentes locais comunicarem melhor e assim terem a oportunidade de criar políticas públicas que beneficiem a todos, certo? Quando a gente olha na prática, a gente percebe que isso não acontece de uma forma tão considerável, não. Então, apesar de criarem aqui, né, a ideia ser muito boa, a gente ainda percebe uma desigualdade muito grande de Brasília com as demais, né, cidades e regiões administrativas. Certo? Ali a gente tem as regiões administrativas bem próximo de Brasília, tendo sim um desenvolvimento, né, interessante, mas quando a gente olha para essa questão mais afastada, né, os municípios de Goiás ali, a gente percebe que não vai funcionar muito bem essa questão da RID, não. Então, ela vai acabar beneficiando mais a Brasília ali do que os demais locais. Tranquilo? Mas é claro, né, que a gente sempre tem a perspectiva aqui de que isso melhore e que essa desigualdade reduza um pouco. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje era isso, tranquilo? Tentei trazer aqui, né, busquei trazer esse panorama geral aqui sobre o Distrito Federal. Então, assim, é importante você entender como que funciona ele e fazer essas conexões, porque a gente vê o que? Aqui, para fins didáticos, né, nós tratamos tópicos de forma separada, porém, vocês percebem, né, com a visão mais atenta que está tudo conectado. Então, vocês têm que ter essa visão holística mesmo, de juntar tudo, de conectar tudo. Beleza? Porque a questão da história, da geografia, da cultura, né, a questão social, tudo está entrelaçado, tudo está interconectado e na hora de fazer prova, gente, você fazer essa conexão ajuda muito a entender ali o conteúdo e desvendar a questão correta que vai te dar a aprovação. Beleza? No mais é isso, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles.